estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, que bom estar aqui mais uma vez com você para a continuidade do estudo de O Livro dos Médiuns. Estamos começando o programa de número 46 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 14 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo intitulado por Allan Kardec, Os Médiuns. Este é o segundo programa deste capítulo tão importante, em que Allan Kardec define o que é médium. E a assimilação segura dessa definição é fundamental para a compreensão da mediunidade. Por isso, nós estamos nos dedicando um tempo maior, o programa passado e uma parte desse programa, para apreciarmos com mais detalhes o que significa mediunidade e faculdade mediúnica, uma vez que essa definição ela não é muito clara para a maioria das pessoas. Não só pelas pessoas comuns que ouvem falar do que é médium, e também por muitos adeptos espíritas, por falta de familiaridade com a questão da mediunidade. Então, nós, estudantes da mediunidade, precisamos ter uma ideia muito clara daquilo que nós estamos falando. A precisão dos termos, a especificidade da segurança para que a gente possa tratar a matéria. E, em termos práticos, saber lidar com a questão da mediunidade. Então, a gente percebe que um estudo mais cuidadoso nessa área é satisfatório, é desejável, para que a gente consiga, com segurança, entender o pensamento de Allan Kardec sobre o assunto. Porque o que se coloca é que médium é aquele que é capaz de produzir fenômenos. E aí engloba uma série de fenômenos, como vidência, intuição, psicografia, psicofonia. E mediunidade é exatamente essa capacidade do médium, não é? De intermediar espíritos para comunicação. Muitos chamam, inclusive, essa possibilidade de intermediação de um dom. Um dom que as pessoas têm. Fulano tem o dom da mediunidade, fulano é médium. Porque a gente os identifica assim. Mas esse não foi o pensamento de Allan Kardec. E é por isso que nós precisamos ter uma análise mais detida desse assunto, a fim de que a gente entenda o pensamento do codificador. No item 159 é que consta a definição. Nós vamos ler o item e tecer alguns comentários, alguma coisa nós já falamos no programa passado, mas vamos agregar agora outras informações. Kardec diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, continua Allan Kardec,
Usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todas as pessoas. Esse é o clímax da obra, a definição e identificação do médium. É aqui que nasce o grande ponto de interrogação para todo estudante da mediunidade, do trabalhador, o movimento espírita, pelo menos nós podemos falar em termos assim de generalidade do que se pode observar, ainda não assimilou com muita clareza essa definição, por causa de alguns aspectos que Allan Kardec coloca. Primeiro, a palavra médium aqui, ora é usada em sentido genérico ou em sentido estrito, específico, ou lato sensu, stricto sensu. A primeira coisa que a gente tem que observar quando estuda o livro dos médiuns, ou algum texto que trate de mediunidade, de autor encarnado ou desencarnado, é identificar no contexto desse texto o uso da palavra médium. Ou seja, na narrativa, naquele texto, a palavra médium está sendo usada em que sentido? Está se referindo a essa faculdade genérica que todas as pessoas têm, ou aos médiuns, num sentido mais específico, aqueles que são capazes de produção dos fenômenos ostensivos, ou como coloca Kardec aqui, efeitos patentes, ou seja, ele é capaz de produzir algum tipo de fenômeno. A primeira coisa que nós temos que perceber para entender os textos que tratam desse assunto é exatamente isso. Porque a palavra médium, ela é usada indistintamente, muitas vezes. Não só por autores encarnados, como alguns desencarnados também. Mas não é assim. É preciso que você preste atenção. O próprio codificador, aqui no livro dos médiuns, ora, em alguns casos, ele está falando de médium no sentido geral, outros em médium de sentido específico. É importante fazer essa diferenciação. Porque todos nós somos médiuns, ele coloca isso. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Então ele coloca aqui a faculdade como todos. A palavra médium aqui no sentido geral. Inclusive, no programa passado, eu fiz uma relação dessa primeira frase de Allan Kardec com a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele diz que todas as pessoas sofrem influência dos espíritos e muitas vezes nem se percebe essa influência, chegando ao ponto de que grande parte da população é dirigida por espíritos sem o saber. Então veja que aqui, nesse contexto, a palavra médium está sendo usada num sentido amplo. E aí Kardec, ainda desenvolvendo o pensamento de faculdade, de mediunidade, de médio, a palavra médio, genericamente falando, ele diz, essa faculdade, e aí ele usa a palavra faculdade. Por que ele usa a palavra faculdade? Porque é um sentido humano, é algo inerente à psique humana. Por isso é que ele diz, é inerente ao homem
e não constitui um privilégio exclusivo. Portanto, não é um dom. Mediunidade não é um dom. Não é um talento de algumas pessoas. É uma faculdade humana. Não é um privilégio exclusivo, diz Allan Kardec. Porque ele verificou isso. Então, aqui, a palavra médium está sendo usada no sentido amplo, tanto que ele continua a ideia dizendo, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Ou seja, nós vamos identificar a mediunidade em todas as pessoas. Se às vezes a gente não percebe, ou a pessoa não se percebe, é por falta de experiência, é por falta de convivência, de prestar atenção, porque diz raras a gente não consegue identificar algum rudimento. O que seriam esses rudimentos? Uma intuição, um sonho premonitório, que seria essa percepção mais consciente, não é da faculdade. Pode-se dizer, fecha a ideia Kardec, que todos são mais ou menos médiuns. Exatamente aqui, quando ele coloca mais ou menos médio, é exatamente por isso. Alguns têm a possibilidade mais ostensiva, outros menos ostensiva. Mas veja bem, o fenômeno de aparição. O fenômeno de aparição, um espírito aparece para uma pessoa. O espírito pode aparecer para a pessoa de duas formas. Nós já estudamos esse capítulo. Basicamente, pela vidência, quando tem-se a visão mental do espírito, ou a materialização, quando realmente o espírito se materializa. Na vidência, só uma pessoa vê, na materialização, várias pessoas veem. Então, nesse sentido, quando eu falo do vidente e quando eu falo do médium de efeito físico, eu estou me referindo, usando a palavra, no sentido mais específico, médium capaz de produzir fenômeno. Mas Kardec também explica que todos nós, quando dormimos, saímos do corpo e temos a vida de espírito. Ele usa a expressão emancipação da alma. Nesse estado, fora do corpo, eu vejo espíritos, converso com espíritos também, encarnados ou desencarnados, que também estão na mesma condição, dormindo. Ora, no instante em que estou vendo o espírito, Kardec usa a mesma palavra, aparição. Só que aí é no estado de, não é, afastamento do corpo que o indivíduo está. E isso é uma manifestação mediúnica. Então, nesse sentido, a palavra médium está sendo usada para todas as pessoas, porque todas as pessoas saem do corpo toda noite e veem espíritos. Às vezes a gente não se lembra disso, mas tem contato com os espíritos. Uma pessoa que visite um familiar desencarnado na madrugada, quando dorme, se afasta e visita, ele teve ali um contato, ele viu, é uma aparição. Então, essa atenção que se deve ter com a palavra nos facilita a interpretação, para que a gente não generalize e consiga absorver o sentido dos textos. Então, Kardec, em alguns momentos, fala no sentido genérico e no sentido específico. Nessa primeira parte do item 159, ele está falando dos médios em sentido genérico. Aí, ainda nesse item, na parte final, ele diz, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Nós ficamos só com a segunda parte, que é essa,
usualmente só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra mais evidente. São os médiuns ostensivos, como comumente se diz. Então, a gente fica com uma visão parcial da definição. A gente fica com a segunda parte. E só chama de médium aqueles que têm a faculdade ostensiva. E não a generalidade da população. A gente precisa fazer essa diferenciação. Por isso que hoje em dia tem se utilizado muito a expressão médium ostensivo, para ficar caracterizado que eu estou falando de uma parcela da população, de uma categoria, e médio genericamente, porque é uma palavra só, para duas situações diferentes. No Espiritismo, a gente enfrenta muito essa dificuldade de vocabulário, porque os próprios espíritos dizem que é muito difícil eles trazerem as expressões mais completas, porque o vocabulário humano ele é muito impreciso em função da realidade espiritual. Tem coisas que não dá para definir com o vocabulário humano, e às vezes uma palavra é utilizada por similitude ou com outros sentidos mais amplos ou variados. Por semelhança, por exemplo, nós já comentamos aqui a palavra fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, quer dizer, a ideia de algo que flui não representa realmente a natureza desse estado de matéria revelado pelos espíritos. Mas a palavra fluido é a que mais se aproxima. Muitas pessoas, inclusive, questionam isso, não é? Ah, mas a palavra fluido tem vários sentidos, é muito mal colocado. É porque não tem outra palavra. Qual palavra que substituiria? Qual estado de matéria? Os espíritos optaram por essa, é porque essa é a mais apropriada. E a mais segura, por causa da ideia de algo que flui, que se espalha, que tem uma densidade, não é? Que não se pode tocar, medir, enfim. Mas não pode ser motivo de questionamento, porque é apenas para definição e identificação. Então, a palavra médium, não é? Pode ser usada, portanto, nos dois sentidos, e no livro dos médiuns é muito usada, e a partir desse capítulo a gente vai usar muito no sentido de médium ostensivo, ou seja, aqueles em que o fenômeno fica bem evidente, não é? E o próprio Allan Kardec coloca isso ainda no item 159, quando ele vai optar por usar a palavra médium para definir aqueles que têm possibilidade de produção de fenômeno, sem ficar utilizando muito médium ostensivo, porque ficaria até difícil a construção dos textos. Então, aí, Kardec usa a palavra médium e indica uma certa especialidade que os médiuns ostensivos têm. Então, quando ele diz a faculdade não se revela da mesma maneira a todos, ele completa o item 159 dizendo que os médiuns, e aqui no sentido mais específico, têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem. Então, ele está colocando algo muito importante que a gente vê na prática mediúnica, que são os médiuns que se especializam ou que têm uma mediunidade que é mais preponderante do que outra. Tá? Porque a faculdade mediúnica ela é uma faculdade multiforme, ela se expressa de várias maneiras. Uma mesma pessoa, ela pode ser psicógrafa ou psicofônica. O que diferencia? O interesse do espírito, se ele quiser falar ou escrever. O mecanismo é o mesmo. A facilidade que o médium ofereça para escrever ou para falar. A facilidade, né, que se possa encontrar no mecanismo. Muitas vezes é mais fácil falar do que escrever. Questão de experiência também.
Então, a faculdade é uma só. Veja, Kardec diz que existem inúmeras variedades de médiuns, tantas quantas forem as espécies de manifestação. Então, Kardec, como ele estava numa visão científica, ele estava classificando, nominando uma faculdade que se manifesta de várias formas. E aí nós temos médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, médiuns impressionáveis, médiuns audientes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes, médiuns ou psicógrafos, médiuns falantes. Não é que existem várias faculdades mediúnicas. É uma faculdade mediúnica só. Quantas vezes eu ouvi na juventude uma pessoa dizendo: fulano de tal tem 10 faculdades mediúnicas. Não, a pessoa não tem 10 faculdades mediúnicas. É porque a pessoa era muito maleável, ela via, escrevia, era média de cura, de materialização, e por aí vai. Não é? Mas a faculdade é uma só. O médium se especializa, dado o compromisso que ele assume no mundo espiritual. Então não tem duas faculdades mediúnicas, tem uma que é que se manifesta de muitas formas, porque ela é multiforme. Mesmo na psicografia, nós vamos ver em programas posteriores que existem os psicógrafos que são poetas, psicógrafos que se especializam em textos mais evangélicos, psicógrafos que se especializam em textos mais científicos. Kardec coloca isso como normal, dependendo da aptidão do indivíduo, da experiência reencarnatória, do espírito que está orientando aquela pessoa. Nas reuniões mediúnicas, a gente vê muito isso também. Médiuns que se especializam em incorporar, por exemplo, suicidas, médiuns que se especializam em incorporar espíritos doentes, o que leva, inclusive, até uma certa crítica indevida, achando que o indivíduo ele não tem maleabilidade mediúnica, ou então que ele fica sempre numa mesma faixa de sintonia, às vezes até simulando, o que é uma colocação indevida. Primeiro, porque a gente reconhece a manifestação e pelo conteúdo da mensagem. E segundo, que a gente tem que entender que os médiuns se especializam porque isso facilita o trabalho dos espíritos. Ora, se existe um médium que tem facilidade para incorporação de suicida, é claro que eles vão encaminhar esse espírito para aquela pessoa, porque ela já desenvolveu mais essa capacidade. Ela favorece mais, uma vez que ela está mais habituada. Tá? E essa especialidade, ela é muito útil. O que não pode acontecer é aquilo que se imagina, que quem incorpora obsessor é inferior e quem incorpora mentor é superior. Isso é um mito, não existe. Até porque os espíritos superiores podem suplantar deficiências do indivíduo e se manifestar através de pessoas que não ofereçam muitas condições. E muitas vezes, para a manifestação de um espírito suicida, é preciso de um médium muito equilibrado, para que ele não sofra tanto as influências daquela entidade.
A única especialização que nós poderíamos dizer assim, um tanto quanto insegura, ou que nós não poderíamos chamar propriamente de especialização, é aquele que se especializa em incorporar o mentor. Existem pessoas que só incorporam o mentor. Só o mentor, não incorpora outro espírito. Aí, essa especialidade é que Kardec não coloca. Nós vamos ver no Livro dos Médios que não existe um médio especialista em incorporar mentores. Não é isso. Isso não existe. Pelo menos Kardec não coloca, e a gente não encontra isso em nenhuma obra que trata da matéria. Mas tem médio que só incorpora mentor. É preciso rever isso. Porque, na verdade, é natural que o mentor possa ter afinidade com um dos médiuns do grupo. Isso é indiscutível. Conquanto outros possam também incorporar o mentor. Então, é uma questão de afinidade. No entanto, médiuns psicofônicos ou psicógrafos, eles precisam se prestar a atender a qualquer tipo de espírito, e não somente o mentor. O desejável é que eles atuem na mesma condição que os demais médiuns, e não que exista essa especialidade de incorporar apenas espíritos evoluídos, porque, na verdade, o médium ele está ali servindo aos espíritos. Como essa definição ela é um tanto quanto complexa, nós trouxemos da introdução do livro Mediunidade e Sintonia, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, uma das definições, talvez das mais completas e complexas, de médium e de mediunidade. Emmanuel define mediunidade da seguinte forma: mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã no próprio ser. Emmanuel aqui, na esteira do pensamento de Allan Kardec, falando de faculdade mediúnica, que nós já destacamos aqui nos nossos estudos, e é importante insistir, faculdade é diferente de fenômeno. Faculdade é a capacidade psíquica. Fenômeno é aquilo que é produzido pela faculdade. No Livro dos Médiuns, nós estudamos faculdade. O fenômeno é consequência. Na base de todo fenômeno mediúnico está a mente. Tanto a mente do encarnado quanto a mente do desencarnado. E essa definição de Emmanuel, do livro Mediunidade e Sintonia, ele coloca 5 aspectos daquilo que a gente chama de mediunidade. Para nós percebermos que a palavra mediunidade também ela é usada de forma estrita, específica ou ampla. Mas nós, estudantes da mediunidade, precisamos ampliar o olhar sobre o que é mediunidade,
para a gente não utilizá-la apenas num sentido. Porque Emmanuel aqui coloca 5 sentidos, ou 5 designações para a palavra mediunidade. Quando a gente fala em mediunidade, o mais comum é lembrar de fenômeno mediúnico em reunião mediúnica. Esse é um aspecto. Tem 5. Pelo menos Emmanuel relaciona 5. E é importante a gente perceber os 5 ângulos da palavra mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade ela se refere a uma faculdade psíquica. A mediunidade é uma possibilidade psíquica de ação e de reação no plano espiritual. Por isso, mediunidade, meio, essa palavra foi criada por Allan Kardec. Meio. Então, a mediunidade se refere a toda ação que nós temos na dimensão espiritual, permitida pela nossa faculdade mediúnica. Então, a nossa mente, ela tem uma potencialidade, que é atuar na dimensão espiritual. O que quer dizer atuar na dimensão espiritual? É atuar pela mente num estado de matéria diferenciado da matéria física. Aqui, no plano físico, quando encarnados, se eu quero atuar sobre a matéria, eu preciso usar a força física, muscular, pegar um objeto e levar de um lugar para o outro. Aqui no plano físico, se eu quiser conversar com alguém, eu preciso utilizar o meu aparelho vocal e falar. Se eu quiser ouvir, eu preciso aguçar meus sentidos auditivos. Se eu quiser ver, eu preciso utilizar os meus olhos. Mas quando eu avanço para a dimensão espiritual, nada disso é necessário. Porque eu atuo na dimensão espiritual pelo pensamento, que é emitido pela mente do espírito, encarnado ou desencarnado. Os espíritos não usam força muscular para mover objetos. Eles utilizam força mental. Daí o primeiro aspecto de definição de mediunidade por Emmanuel. Força mental. Um espírito se desloca de uma região para outra no plano espiritual pela força mental. Segundo Emmanuel, isso é mediunidade. É a atuação da faculdade mediúnica. Quando eu saio do corpo à noite, porque durmo e me liberto do corpo, e eu desejo encontrar alguém e me desloco para aquele local, eu utilizei uma força, mas não foi a força das minhas pernas. Foi a minha força mental. Por isso, mediunidade é força mental, segundo Emmanuel.
Eu quero orar para uma pessoa para promover nela uma cura presencialmente, pela imposição das mãos, ou à distância. Eu, ao orar, eu movimento, eu ponho em ação a minha vontade, que é uma expressão do meu pensamento. E a minha vontade faz com que o meu pensamento se desloque até aquela pessoa e modifique os fluidos, transformando-os em fluidos curativos. Isso é força mental. Espírito não conversa com boca, espírito conversa com a mente. E aí alguém me perguntou, mas na obra de André Luiz a gente vê os espíritos conversando uns com os outros. É pelo mesmo motivo que André Luiz, no início, não conseguia volitar, porque eles não sabem que podem conversar com a mente. É por causa da faixa evolutiva das descrições de fatos de André Luiz. André Luiz descreve as situações, os fenômenos, é aqui próximo da crosta terrestre. Observa os livros de André Luiz. Ou é aqui no plano físico, ou é no umbral. Seja numa colônia inferior ou colônia superior, mas são colônias próximas do planeta. André Luiz não descreve, por exemplo, as regiões em que Jesus vive. Segundo Allan Kardec, nessas regiões de espíritos superiores ou puros, a linguagem é do pensamento. Então, nós não precisamos estranhar um espírito lá no livro de André Luiz, pega alguma coisa. É porque esse espírito, bom, de certa evolução, ainda precisa desse movimento, que a mente dele está condicionada a pegar coisas, né? Isso é condicionamento. Por que que os espíritos lá na colônia Nosso Lar precisam do aeróbus? Porque nem todos conseguem volitar. Quando eles aprendem a volitar, o que depende de um certo domínio mental, eles não precisam pegar ônibus para se deslocar. Eles, por causa da fixação mental, né? Quando a gente sai do corpo. E é aí que entra a segunda definição de Emmanuel, quando ele diz que mediunidade é talento criativo da alma. Veja, talento criativo da alma está se referindo a toda possibilidade psíquica de criação. Então, quando eu mentalizo luzes descendo sobre uma pessoa, luzes curativas, isso se materializa no mundo espiritual. Eu posso não ver, mas ele se materializa descendo sobre as pessoas, isso é uma realidade e tem efeito curativo. Kardec, melhor dizendo, na Gênese fala isso, pelo nosso pensamento nós mudamos a natureza dos fluidos. Se o meu pensamento é negativo, os fluidos do ambiente ficam ruins, desagradáveis e enfermiços. Se eu penso positivamente, os fluidos do ambiente se modificam e se tornam curativos, e inclusive eu mudo até mesmo a natureza do meu perispírito, colocando a condição de saúde ou de doença nas minhas células. Isso é talento criativo da psique. Porque quando ele fala talento criativo da alma, ele está falando da mente, a alma, mente, psique, alma. Aqui ele está usando indistintamente a palavra alma, na condição de encarnado ou desencarnado, porque alma e espírito se refere ao mesmo ente, né? A diferença encarnado ou desencarnado. Porque no mundo espiritual, os espíritos que já têm um certo domínio mental, eles não usam a força muscular para pegar um objeto, eles
mentaliza e o objeto surge. A não ser que ele não dê conta de fazer isso, porque tem um descontrole psíquico, não saiba, não é? Porque são criações psíquicas. Mas quando a gente fala que é criação psíquica, a gente tem que entender bem que essas coisas são concretas, concretas para os espíritos. Não é imaterial, é material, porque é matéria que existe no plano espiritual. Então a gente não pode falar imaterial. Esse estado de matéria é tão complexo de se definir que Kardec usou a expressão quintessenciada, né? Mas ele coloca um terceiro nível de definição de mediunidade, capacidade de comunicação. Mediunidade é comunicação. Eu me comunico com os espíritos. De que forma? Pelo pensamento. Por isso muitas pessoas perguntam assim, mas quando eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou sozinho. Eu preciso ler em voz alta? Não. Porque a linguagem dos espíritos é do pensamento. Se você pensar, ao ler as imagens que você constrói no seu pensamento pela leitura de um bom livro, se projeta no ambiente e o espírito assiste. O espírito pode até ter a impressão de que está ouvindo, porque ele ainda está com esse condicionamento de ouvir, ele ouve mesmo, ele acha que está ouvindo e para ele está ouvindo, porque ele é um espírito inferior. Mas, na verdade, não quer dizer que é um espírito mau, é um espírito sem evolução. Mas, na verdade, a linguagem é mental. O livro dos médiuns está recheado dessa informação. A linguagem é a do pensamento. Então, o médium, ou a mediunidade, ela me permite comunicar com os espíritos. Telepatia. E é também interpretação do espírito. Ou seja, quando eu capto um pensamento e eu transmito, eu estou interpretando. Porque o pensamento é do espírito, mas as palavras são do médium. Isso até, já comentei aqui, até no fenômeno de materialização, o médium participa do fenômeno e tem que ser assim. Porque o espírito não pode atuar na matéria, não tem como ele atuar na matéria se não for através dos fluidos ectoplasmáticos ou da mente do médium, que são os fenômenos de efeito físico ou intelectual. Então, mediunidade é interpretação, é comunicação e interpretação. Eu posso me comunicar e ficar no meu pensamento. Eu posso comunicar e transmitir. Esse é o fenômeno mediúnico. Então, quando a gente fala em transe, em que o espírito está comunicando através de um médium, eu estou falando de um ângulo da faculdade mediúnica. Só Emmanuel colocou 5. Agora, a capacidade interpretativa, ela existe tanto no transe quanto no dia a dia. Quando eu tenho uma intuição no cotidiano, eu tenho que ter capacidade interpretativa. Então, mediunidade é interpretação também, a possibilidade de interpretar. Favorecido por estudo, experiência, conhecimento, mas é uma capacidade interpretativa do pensamento do espírito. E, por fim, imã no próprio ser. Por que mediunidade é imã? Porque pela mente eu atraio ou eu afasto. E aí entra um assunto chamado sintonia, que decorre da afinidade. Em torno de cada um de nós existe um campo mentoeletromagnético. Um campo eletromagnético criado pela mente. É por esse campo mentoeletromagnético, que é um imã, um eletroímã ou mentoeletroímã, que eu sou capaz de atrair espíritos, mas não só espíritos, vibrações, ou, como a gente chama vibração, fluidos, né? A gente atrai espíritos, fluidos, emoções.
E transmite também. Um espírito é capaz de assimilar o meu campo eletromagnético e a gente estabelecer uma sintonia. Como um aparelho telefônico, quando você liga, ele já capta um sinal. A gente está captando sinais o tempo todo. Então, quando eu falo de reunião mediúnica e de transe mediúnico, eu estou falando apenas num aspecto de comunicação, nem em todos os aspectos de comunicação, porque através da telepatia também é comunicação, o transe psicofônico é comunicação, o transe psicográfico é comunicação. Então, a própria palavra comunicação tem um sentido muito amplo. Então, nós não podemos mais usar a palavra mediunidade num aspecto só, o de fenômeno. São 5 aspectos que Emmanuel coloca. Essa definição é riquíssima. E veja bem que ele aqui atende ao próprio pensamento de Allan Kardec, quando ele diz, Kardec diz aqui, que isso surge nos mais variados graus em todas as pessoas. E realmente, como nós dissemos, à noite você dorme e sai do corpo, quando você pensa, você cria formas, pensamentos, você muda a natureza dos fluidos, você atrai um bom espírito, você pode curar. Quer dizer, o uso da faculdade mediúnica é muito amplo, inclusive sobre o próprio corpo, porque eu também sou capaz de, pela minha faculdade mediúnica, alterar a natureza do meu perispírito, estabelecendo saúde ou doença. Então, quando ele fala força mental, é esse poder, energia, esse impulso, né? Eu não vou nem entrar aqui em detalhes da física, que tem definições muito específicas da palavra força, mas é algo que se põe em movimento. Então, essa força, é exatamente essa ação pela vontade sobre os fluidos, não é? Esse talento é a habilidade, a capacidade que nós temos de criar, de mudar os fluidos, capacidade de comunicação, a telepatia natural que tem, mas também de entrar em transe e de interpretar, ou seja, de transformar aquele pensamento dos espíritos em palavras ou para nosso próprio conhecimento, e um imã, porque nós atraímos ou afastamos, atraímos os simpáticos, afastamos aqueles que são antipáticos, ou que não se sintonizam conosco nesse sentido. Daí a palavra, então, mediunidade, médium, como coloca Allan Kardec. Nós vamos ainda observar que para que a gente desenvolva, deslanche na mediunidade, nesses 5 ângulos ou pilares da mediunidade, força, talento, comunicação, interpretação e imã, nós precisamos de perseverança. Quantas pessoas começam o estudo e desistem? Quantas pessoas começam um trabalho na mediunidade e desistem? Precisamos de paciência. Quantos médios se impacientam por causa do contato com os espíritos, a angústia que sofre, o mal-estar, muitas vezes, sobretudo no desenvolvimento e estudo. São os 3 elementos básicos. PPE. Perseverança, paciência e estudo. Sem isso, nós não deslanchamos. Porque para poder dominar todos esses potenciais, são simples, é muita coisa. Para a gente dominar essa capacidade toda, seja como médium ostensivo ou não, é preciso perseverança, paciência e estudo. E aí agora, falando um pouquinho para os médiuns ostensivos, sem deixar de se aplicar aos demais, eu trouxe aqui para finalizar os nossos estudos da noite de hoje, uma mensagem aos médiuns contida no livro Emmanuel, Psicografia de Emmanuel, através de Chico Xavier. Ele diz algo muito interessante, que nos leva a uma reflexão
muito profunda. Diz Emmanuel: venho exortar a quantos se entregam na tarefa na Terra, na missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres na obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, diz Emmanuel, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se quiserdes vencer na luta, se não quiserdes tombar na luta. O que seria crestar as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Essa é uma reflexão muito importante para nós, estudantes da mediunidade, nessa fase de estudos. Mais de 40 programas estudando aspectos delicadíssimos da mediunidade, para que a gente continue perseverantes no estudo, com paciência para o desenvolvimento das faculdades, e estudar bastante, para entendermos cada vez mais. Vamos ver aqui algumas perguntas que surgiram, muitas perguntas. Não sei se vou conseguir responder todas, mas vamos lá. O Telegram está aberto para que vocês... Essas perguntas que foram colocadas aqui, coloquem no Telegram que a gente responde. Boa noite. Gostaria de saber se o médium de psicografia semimecânico pode ser mecânico também, porque para trabalhar na psicografia como semimecânico, tendinite, é ruim, porque não consigo escrever. Eu vou ter um estudo específico sobre psicografia, mas o mecânico e o semimecânico são a mesma coisa. A diferença é que um sabe, está consciente na hora do transe, parcial ou totalmente, e o outro não teria conhecimento que está escrevendo. Mas os dois são mecânicos. Mecânico e semimecânico se refere ao mesmo estado. Os dois são mecânicos. O chamado semi não é que ele é meio mecânico, é porque ele é um mecânico consciente. E se a pessoa está com problema nos braços, como tendinite, realmente ela não vai conseguir escrever, precisa tratar. Se o membro está doente, não tem como. Essa pergunta foi da Andréia. Agora a pergunta da Deia. Então, quando eu sonho com alguém, esse alguém também sonhou comigo o mesmo sonho? Sim, só que o outro pode não se lembrar, obviamente. Você encontrou com alguém no sonho. Você pode falar com a pessoa no outro dia. Você sonhou com o quê? Não sei, sonhei com outra coisa. Então, houve um encontro. Agora, se o outro vai lembrar ou não, isso é muito difícil dizer. A maioria das vezes a pessoa não se lembra. É raríssimo isso acontecer. Na verdade, a pessoa perguntou assim, quando eu sonho com alguém? Na verdade, quando você encontrou com alguém, quando dormia. A melhor pergunta é assim.
Será que o outro vai lembrar como eu me lembrei? Pode ou não se lembrar. Talvez até a gente nem se lembre como realmente foi esse encontro. Psicografia semimecânico, André também me pergunta, é considerado ostensivo? É considerado ostensivo. O desprendimento, outra pergunta, do espírito durante o sono ocorre todas as noites? Sim, todas as noites. A não ser que alguma coisa te prenda ao corpo. Até já contei um caso aqui de um médium que não pôde se deslocar, porque ele estava tão perturbado que ele ficou ligado ao próprio corpo, ele não conseguiu sair do ambiente. Não conseguiu sair do ambiente, mas ele estava parcialmente desprendido do corpo. Então, o natural é que ao dormirmos, à noite, não, qualquer momento, você pode se afastar do corpo. A Maria de Jesus me pergunta como diferenciar sintomas de depressão, angústia, tristeza da influência mediúnica. Olha, geralmente a influência mediúnica não tem uma causa aparente. Então vem uma depressão sem uma origem. A pessoa, para ter depressão, ela tem que ter um motivo, medicamente falando, né? Pelo olhar do médico ou do psicólogo. Ele vai identificar um motivo. Um estresse, um distúrbio hormonal, um problema fisiológico, ou até mesmo uma causa inespecífica, mas que tem um conjunto de fatores que poderia levar um indivíduo à depressão. Na influenciação espiritual, isso é muito mais subjetivo. A pessoa tem esse estado de tristeza, abatimento, que não chega a desenvolver uma depressão grave, mas ele tem aquele sentimento de tristeza que ele não sabe de onde vem. É porque ele está assimilando as emoções de um espírito. Orando pelo espírito, atendido o espírito, aquilo desaparece, porque não é da pessoa. A pessoa estava assimilando. Então, no caso dessa tristeza, não é, essa angústia, assim, indefinidas, essas sem uma causa aparente, elas têm mais probabilidades de ser influência mediúnica. Mas é preciso pesquisar se não existem outras causas. Boa noite. Na definição, o André Luiz me pergunta, na definição genérica de médium, pode-se afirmar que aqueles que sofrem influência dos espíritos inferiores, ou seja, obsessão, estes são médiuns também? André Luiz, todos são médiuns. Você pode receber uma intuição ou estar numa obsessão. O que não quer dizer que a pessoa que esteja sofrendo uma obsessão, ele é médium. Ele poderá não ser médium ostensivo. Depois, sobretudo, quando afastado do estado obsessivo. Mas ele é médium, porque todo mundo é médium. Então, aliás, uma das provas de que todo mundo é médium é que todas as pessoas podem sofrer obsessão. A Alessandra nos pergunta, eu sei que não está no tema, mas gostaria de saber sobre o desdobramento das crianças. Eu até vou comentar na próxima semana, o desdobramento da criança é muito mais natural do que no adulto, porque a criança está muito mais desprendida do corpo do que o adulto, ele está vivendo muito mais a vida de espírito. Até os 7 anos, a criança tem uma vida anímica, ela é muito mais voltada para as questões de espírito, por isso toda a atenção que se deve voltar à criança. Então, ela desdobra com muita facilidade, sim. O João me pergunta a relação de projeção astral com mediunidade. A projeção astral foi uma expressão criada. No Espiritismo, a gente não fala em projeção astral. A gente poderia falar em emancipação da alma, que é uma manifestação mediúnica. Gente, eu estou usando a palavra mediunidade aqui. Nos próximos programas eu vou fazer uma diferenciação ainda entre mediunidade e animismo. Muitos desses fenômenos que eu estou chamando de mediunidade hoje, na verdade, são anímicos, desdobramento, sonambulismo, mas aí é matéria de outro programa, tá? Muitas perguntas aqui interessantes. A mediunidade é uma opção, uma obrigação do espírito que vai reencarnar? A pessoa me pergunta, a mediunidade ostensiva é uma opção, sim. A pessoa escolhe antes de encarnar, tá? Aí ela reencarna. Aqui é que a faculdade surge, dá a impressão que ela não foi
espontânea, mas ela foi antes. Jacobson, por favor, o nome do livro em que Emmanuel apresenta esses 5 aspectos da mediunidade. A Silvia me perguntou, o livro chama-se Mediunidade e Sintonia, é a introdução do livro. O livro todo é excelente. A Larissa, como ajudar o médium ostensivo que não aceita a mediunidade? Só orando, né? Pedindo a Deus, conversando com a pessoa, levando ela para entender que a mediunidade é uma bênção na vida da pessoa e não um prejuízo. Jacobson, os espíritos inferiores conseguem ler o nosso pensamento? É claro, senão eles não nos acompanhariam. Na verdade, a leitura que eles fazem, a gente usa a palavra leitura, mas na verdade eles assistem os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se projetam em torno de nós, sobretudo na nossa aura, e eles veem isso e sentem atraídos. Por isso o imã, né, que Emmanuel coloca, imã no próprio ser. A gente cria um campo mento-eletromagnético pelas imagens e os espíritos aproximam. Os espíritos inferiores não sabem desse processo que é mental, mas é puramente mental. Gente, eu vou ficando por aqui, o nosso tempo se esgotou, tem assuntos muito variados, os nossos programas vão ficar daqui para diante mais instigantes, porque a gente vai entrar bem no mecanismo da mediunidade. Eu convido vocês a continuarem assistindo conosco. E os programas que já foram gravados e apresentados estão no canal estão disponíveis em podcast também no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados, disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas, acesse o Telegram, no endereço @FebTV_médios. Coloque suas perguntas lá, que nós teremos o maior prazer em responder. Nós temos uma equipe excelente que está trabalhando nessa atividade. E todos os programas estão armazenados no seguinte site, febtv.com.br/médiuns. Acesse, assista, divulgue. E, finalmente, o convite para que você seja padrinho ou madrinha da FEB TV. Ajude a manter esse canal no ar. Através da sua colaboração, a FEB é capaz de continuar cumprindo a sua missão, de levar o Evangelho de Jesus a todos os corações. Eu fico por aqui e te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão?
como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.